Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Sabe que dia é hoje? Hoje é um dia de grande celebração. Hoje é um tempo demasiadamente festivo. Não, eu não esqueci do tempo em que estamos vivendo, da pandemia, da quarentena, dessas coisas todas. Não. Do índice de morte, de infectados. Não esqueci nada disso. Meu coração chora. Não somente pelas coisas que estão acontecendo por aí, mas por aquilo que está acontecendo por perto também. Temos alguns amigos, temos pessoas bem próximas de nós que estão sendo ceifados nesse tempo. Mas uma coisa eu sei, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada acontece, absolutamente nada acontece fora do controle do Pai Eterno. Ah, como eu gostaria que você entendesse isso. E não somente entendesse, mas, se possível, compartilhasse comigo. Manda um oi para mim, passa um zap, sabe? Eu entendo, eu concordo. Amém. É assim mesmo. Porque o nosso Deus, querido, Ele não perde o controle de nada. Ele está no controle de todas as coisas. E a palavra de Deus diz, a Santa Palavra diz que feliz, é bem-aventurado, é bem-sucedido, é próspero o homem que tem os olhos fixos no Senhor, cujo coração descansa nele. Ele não vai ficar envergonhado. Entenda que no decorrer da história pessoal, da história individual, na história familiar, na história eclesiástica, na história da humanidade, Deus está no controle de tudo. E cada coisa que acontece tem a permissão dele, ou tem a vontade expressa dele. Nada pega Deus de surpresa. E nada deixa Deus constrangido no sentido de, bom, eu vou ter que deixar acontecer isso, porque senão... Não, querido, temos que entender que o Deus que nós confessamos, o Deus que nós pregamos é um Deus onipotente. Ele pode todas as coisas. É um Deus onipresente. Ele está presente em todos os lugares, em todas as situações. É um Deus onisciente. Ele sabe, conhece todas as coisas antes que as coisas aconteçam. Meu coração, querido, é muito inclinado à palavra. Não, eu não sou perfeito, nem tento passar essa ideia. Mas é que quando você decide confiar no Senhor, você confia no Senhor. Quando você decide duvidar, questionar as coisas de Deus, vai ser assim. Sua vida vai ser assim. Como aquele que decide não crer nas coisas de Deus. Ele não crê, aliás, nem crer em Deus, na existência de Deus. É uma opção. Eu optei um dia por crer em Deus. Crer na manifestação do seu poder. Crer no controle que Ele exerce sobre a história. E quanto mais eu vejo as coisas acontecendo, mais leio a palavra, mais vejo que verdadeiramente as coisas estão no controle dele. Mas, voltando um pouquinho aqui, senão eu começo a falar para lá, e não aqui, naquilo que eu tenho que compartilhar com você hoje. Porque hoje é um dia festivo. Nós temos alguns títulos para este dia, para esse domingo. Eu tenho visto cada coisa, coisa que bate, que confere, mas também coisas absurdas. Esses dias eu vi propaganda de bacalhau, peixes e bacalhau, enfim. É o bacalhau da Páscoa. Meu Deus do céu, onde tiraram isso? Peixe da Páscoa, meu Deus! Eu já estava há muito tempo já cansado de ouvir o chocolate da Páscoa. Inventaram tanta coisa. E o pior, sabe o que é? Não é alguns fazerem isso, falarem isto, viverem em função disto, mas é ver a igreja caminhando atrás
seguindo o mesmo caminho. E muitos da igreja se mobilizam também nessa coisa de... Hoje, quando alguém fala Feliz Páscoa, eu não fico entrando no mérito, sabe, aquela coisa de espiritualizar todo tempo, todo momento as coisas. Eu digo simplesmente, Feliz Páscoa. Eu não paro para perguntar, mas você sabe o sentido da Páscoa? Não, eu não... Feliz Páscoa, é melhor, sabe? Como eu ouvi de alguém há um tempo desse, eu prefiro ter paz do que ter razão. Eu não vou ficar questionando toda pessoa, em todo tempo, se ele entende o sentido da Páscoa. Não, Feliz Páscoa, querido, vai em paz, Feliz Páscoa, querida, vai em paz. Eu passei na ponta da feira esses dias a pegar algo, semana. Fui à farmácia, passei na ponta da feira para pegar algo que eu precisava. Tem um rapaz lá que é guardador de carro. Ô, meu amado, tudo bem, tal, não sei o quê. Feliz Páscoa. Deus te abençoe. Deus te abençoe também, amém. Feliz Páscoa para você também. Horas. Eu não quero saber quem ele é, o que ele pensa, o que ele tem na cabeça. Não, queridos. Mas eu quero parar um pouquinho com você aqui. Parar um pouquinho com você. Nós estamos aqui há mais de 5 minutos falando sobre isso e não entrei no mérito da questão. Eu quero falar sobre um pouquinho só um pouquinho, sobre o significado desse dia. Páscoa. Associaram esses eventos de Pêssar, de Páscoa, com esse dia, que é o primeiro dia da semana pós-Pêssar. Primeiro dia da semana, primeiro domingo na linguagem bem ocidental, bem nossa aqui, primeiro domingo depois da Páscoa, porque a Páscoa na verdade não é hoje, embora muita gente do mundo cristão ocidental, a Páscoa é hoje, não. Como o mundo cristão chamou aí da Sexta-feira Santa, que não é santa, é uma sexta-feira. Claro que foi o dia em que, a sexta-feira foi o dia em que o Cordeiro de Deus foi imolado. E ele, enfim, ressuscitou no primeiro dia da semana, 3 dias depois. Enfim, não vou entrar nesse mérito hoje, nem aqui nem agora. Mas hoje tem o sentido espiritual da ressurreição. Hoje tem um sentido espiritual do renovo, do trazer de volta a vida, do relembrar as promessas do Pai, as promessas de Deus, e por que não, as próprias promessas do Senhor Jesus a respeito disto, da vida. Que vida? A vida abundante que Ele prometeu dar. Eu vim para vos dar vida e vida abundância. Não é uma vida regrada, cheia disso, daquilo, não pode, não. Mas também não é uma vida liberal do jeito que eu imagino, do jeito que você talvez imagine. A vida de Jesus, a vida do Evangelho é uma vida libertária. Não! É vida abundante, é vida plena, é vida na essência da expressão, completa em todos os sentidos. Alguém me mandou uma mensagem essa semana. Não é toda a mensagem que eu presto atenção, mas às vezes uma ou outra eu presto atenção porque tem algum sentido. E alguém mandou uma mensagem que eu achei muito interessante. Essas mensagenzinhas, essas frases que vem lá no Face. Alguém disse assim, prepara tuas vasilhas, procure outras mais, porque a porção do teu azeite e da tua farinha vão vir em abundância por esses dias. Creia nesta palavra. Eu creio essa palavra. Se é para mim essa palavra, eu creio, eu recebo. Porque o meu Deus é um Deus de provisão. Não foi só com lá a viúva de Serepta. Não. Para mim também.
para você também. E esta provisão é para todo tempo, é para todo dia. Eu tenho um texto aqui que eu quero ler com você, considerar que o tema de hoje é um tema, eu diria assim, é um dos, porque não tem um tema só, mas tem um dos temas centrais da fé cristã. Um dos temas centrais da fé cristã. E este tema é fundamental dentro daquilo que foi chamado cristianismo. Não tem nada com judaísmo, mas com cristianismo. Os fundamentos da fé cristã. Base, alicerce. É a ressurreição. Mas eu só posso valorizar a ressurreição não é por causa do ovo de chocolate. Isso é coisa que o mundo trouxe para dentro dos conceitos da igreja. Não é por causa do coelho que o paganismo trouxe para dentro da igreja. Não é por causa de outros elementos que foram acrescentados ao fundamento da ressurreição, como se os fundamentos da ressurreição não bastassem por si só. Porque esse fundamento é riquíssimo. É como um querido falou comigo essa semana, a Bíblia é algo fantástico. Quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você, na linguagem que ele usou literalmente, quanto mais você fuça, mais coisa você descobre. E parece que a coisa vai abrindo. Quando você olha assim, parece que você perde o controle, mas na verdade você não perde. Você mergulha, você pensa que é uma porção de água como se fosse uma piscina, e não é, é um oceano. Eu disse, seu conceito está correto. Porque é assim. Então o tema ressurreição é algo fundamental. É um dos pilares da fé cristã. É uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, aliada a outras. Então vamos ao texto. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Versos 1 até o verso 8. E uma confissão pessoal. Tem muitos textos na Bíblia que falam sobre a ressurreição. E a importância, a relevância desse tema. Mas para mim, esse texto é um dos que eu mais gosto, mais aprecio. Porque tem algumas verdades fundamentais aqui que é fantástico. Vamos a ele? Vamos lá. Lucas 24, de 1 ao 8. E está escrito assim. No primeiro dia da semana, e estamos no primeiro dia da semana. De manhã, bem cedo. Eu gosto dessa versão porque me dá mais detalhes. Estou com a versão King James. Voltando. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, vírgula, as mulheres levaram ao sepulcro. E lá no outro texto, eu tenho quem eram essas mulheres. Maria, a mãe de Jesus. Maria de Magdala, a Maria Madalena. Verônica, outras mulheres que estavam ali muito próximas ao ministério de Jesus. Elas foram ao sepulcro. Levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas foram para fazer o embalsamamento do corpo de Yeshua. Verso 2. Encontraram a pedra do sepulcro removida. Presta atenção. Era bem cedo do domingo. Encontraram a pedra do sepulcro removida. Vocês conhecem a história? Quando do sepultamento de Jesus, lá no túmulo de José de Arimateia ofereceu, foi colocado dentro daquele sepulcro, foi colocada uma pedra na entrada, foi selada com selo romano, para que ninguém pudesse violar o sepulcro, ninguém roubasse o corpo, porque Caifás, enfim, que era o sumo sacerdote,
engendrou todo um plano e não podia admitir a possibilidade de Jesus ressuscitar. Enfim, bom, encontraram a pedra do sepulcro removida, vírgula, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Presta atenção. Eu gosto de ler devagar e pontuando para você entender legal. Mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. 4. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, vírgula, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Olha a ordem, olha o processo. Seja ressuscitado ao terceiro dia. Então, verso 8, então se lembraram das palavras de Jesus. Glória a Deus. Oh Deus maravilhoso, que momento histórico maravilhoso este. Mais uma vez as promessas do Senhor, a palavra do Senhor, os planos do Senhor, os propósitos do Senhor acontecem. Acontece sempre com o objetivo de alcançar cada homem, cada mulher que creem no nome do Senhor. Cada um que depositam ou que depositaram e que ainda vão depositar a sua fé. E não importa o tamanho, no Senhor. Porque a tua palavra diz a respeito destes, bendito seja o teu nome, que aqueles que crerem verão a glória de Deus manifesta. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque aquilo que o Senhor falou aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. As promessas do Senhor que aconteceram no passado nos deram base aos homens que creram, ou deram base aos homens para que crescem na tua palavra e pudessem ver, pudessem visualizar, pudessem tocar, como diz o evangelista João, o apóstolo João, na sua carta, na sua primeira carta. Nós vimos, nós tocamos, nós visualizamos a glória de Deus manifesta. E nós tocamos no unigênito do Pai. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Traz luz, Senhor, ao coração de cada um que está ouvindo esta minha palavra agora. Traz entendimento a cada um que esteja assistindo este vídeo agora, para que possa compreender que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem algo especial para a vida de cada um que crê no teu nome. Aleluia. Oh querida, vem comigo. Primeiro dia da semana. Bom, aquelas mulheres, como todos os outros discípulos, se você continuar lendo o capítulo 24 e comparar com os evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus e Marcos e Lucas, outro e João, que não é, enfim. Você vai encontrar que até os próprios discípulos se esqueceram. Ou não deram tanto valor assim à palavra de Jesus, porque alguns não acreditavam que ele fosse morrer. Há todo um contexto
emocional, a todo um contexto espiritual, a todo um contexto histórico ligado a essas variáveis de crença e fé entre aqueles que cercaram Jesus de imediato, a começar dos 12, sem falar das mulheres. Mas é interessante que quem vai ao sepulcro logo cedo, logo pela manhã, foram as mulheres. Claro que alguns querem dizer que as mulheres foram primeiro porque as mulheres são mais sensíveis, elas são mais próximas, a alma das mulheres são mais inclinadas aos cuidados, enfim, não importa. Mesmo porque quando elas voltam lá e falam para os discípulos, alguns duvidaram e outros desafiaram a ir ver, e Pedro e João saem correndo e vão lá e confirmam o que as mulheres falaram, mas mesmo assim, confirmaram que o corpo não estava lá. Mas voltaram cheio de questionamentos. Questionamentos que alguns fazem até hoje, já passado cerca de 2000 anos. Por que não é fácil, querido? Porque o fundamento para se entender as coisas espirituais é a fé, não é a razão. A fé te conduz à razão, a razão te conduz à fé. É uma simbiose, é uma mistura desses fundamentos. Por um lado tem a fé, por outro lado tem a razão. E é a mistura, é uma mistura interessante, fantástica, extraordinária, inexplicável entre a fé e a razão, para se compreender Deus e as suas coisas, compreender Deus e seus propósitos. Por isso que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que agrada a Deus, tem dele a revelação. Não é só o conhecimento, mas a revelação. Porque tem muita gente que conhece a Deus pelo conhecimento. Conhece a Deus por causa do conhecimento, da razão, do aspecto intelectual do assunto. Usa a ferramenta da razão, da análise, para dizer que Deus existe. Mas o que vale mais é a fé. E a fé não é destituída da razão. Muitas vezes o elemento fé não tem explicação, mas ela não é destituída da razão, porque de outra forma quem tem fé seria como um louco. E não é. Ele pode viver e pode se expressar de maneira diferente de uma lógica normal humana. Às vezes a fé não tem um parâmetro que se enquadre num plano cartesiano. Mas, por outro lado, o plano cartesiano, aquele bem arrazoado, analítico, também não explica a fé. Mas sem fé, não agrada a Deus. Sem fé, não se compreende Deus. Sem fé, não se compreende as coisas de Deus. E o próprio Senhor Jesus, em determinado momento, ele diz assim ao Pai, ele diz: Pai, eu te agradeço, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, ou seja, aqueles que buscam entender pela razão, e as revelaste aos simples, aos pequeninos, porque esses têm fé, a mais do que aqueles. No primeiro dia da semana, e há um conjunto de princípios que precisam ser entendidos aqui. Por que foi no primeiro dia da semana? Você só vai entender isso lá no verso 7 e verso 8. Por que tinha que ser no primeiro dia da semana? Por que não foi no segundo dia? Jesus foi sepultado no final da sexta-feira, antes do pôr do sol da sexta-feira. Se você for analisar aqui, historicamente. Tá? Antes do pôr do sol da sexta-feira. Porque elas não foram no dia seguinte preparar o corpo. Não poderia ter ido. Naquele dia que nós conhecemos como sábado. Claro, tem a questão do Shabá. E no Shabá não se faz determinadas tarefas. Aliás, quase nada. Elas não poderiam ir no sábado. Elas não poderiam ir no Shabá. Elas não poderiam, portanto, ir no dia seguinte, ao sepultamento. Elas foram no primeiro dia que poderia ir, primeiro dia útil. Elas foram no primeiro dia da
semana, que coincidentemente, apague-se coincidentemente, querido. Não há coincidência nas coisas de Deus. É que quando você olha determinadas coisas, determinados aspectos, você diz, que coincidência. Não existe coincidência. O que existe é a somatória de alguns fatores que profeticamente se juntam e faz acontecer. Então, no primeiro dia da semana, logo cedo pela manhã, bem cedo, diz a Escritura, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especialidades, foram preparadas para fazer todo aquele processo. Encontraram removida a pedra. Queridos, a própria história registra que precisaria muitos homens fortes, para remover a pedra, como para colocar a pedra onde foi colocada. Precisaram muitos homens e homens fortes. Mas elas encontraram a pedra removida, ou seja, o acesso a Jesus, o acesso ao corpo de Jesus agora estava liberado. E elas não entenderam. Por que a pedra está removida? Então elas entraram. Naturalmente, isso não tem nada de extraordinário aqui. Elas entraram simplesmente, entraram no sepulcro. O sepulcro naquele tempo, querido, não é como o sepulcro hoje. Você vai ali no cemitério, é uma valazinha desse tamanho, que cada caixão, simplesmente, em termos de largura e comprimento, e acabou a história. Não, era sepulcro naquela época era diferente, a concepção era diferente. Então nós temos um espaço cavado dentro de uma rocha, dentro de uma montanha. E havia como que você pode olhar alguns desenhos antigos. Fotografia não existe antiga, tá? Existem alguns desenhos que em cima desses desenhos foram criados algumas imagens que gerou aí aquele conceito que você tem, que havia ali um espaço como se fosse um cômodo. Mas era um espaço grande, porque não era só uma pessoa que era colocada lá, era mais de uma pessoa. Então, entraram, o sepulcro estava aberto. A pedra que lacrava a entrada do sepulcro estava removida, fora removida. E elas não questionaram nada disso, simplesmente na simplicidade da alma, simplesmente entraram. Acharam interessante, mas não questionaram. Isso é fé, isso é simples. Está aberto, amém, glória a Deus, menos trabalho. Entraram no sepulcro. E interessante, ficaram perplexas, por quê? Não encontraram o corpo de Jesus. Veja bem, algumas coisas estão acontecendo aqui e elas não estão se dando conta. Primeiro, o sepulcro está aberto. Não era normal isso ter acontecido. Não era normal aquilo estar acontecendo daquela forma. Mas elas não questionam. Muitas vezes, querido, na nossa vida estão acontecendo algumas coisas e nós não questionamos, não paramos para analisar. Mas daqui a pouco nos deparamos com uma outra situação que aí sim nos causa perplexidade, como no coração dessas mulheres. Elas ficaram perplexas por quê? Não porque a entrada do sepulcro estava liberada, não, mas porque não encontraram o corpo. Isso causou perplexidade, porque o normal seria encontrar o corpo de Jesus lá dentro do sepulcro. Mas elas não encontraram, e diz o texto que elas ficaram perplexas sem saber. E agora? O que nós vamos fazer? Viemos aqui para fazer o embalsamamento do corpo, e o corpo não está aqui. Se não bastasse isso, aí naquele momento, como se fosse um transe, aquele momento que eles ficaram ali perplexas sem saber o que fazer, e enfim, de repente dois homens, e diz o texto que usavam roupas que brilhavam com a luz do sol, roupas brilhantes, se colocaram ao lado delas. Elas já estavam perplexas, ficaram agora amedrontadas. E os homens começaram a falar. E a primeira coisa que eles falam, que é o tema da minha reflexão hoje com você: por que vocês estão procurando entre os mortos? Onde eles estavam? O sepulcro. Sepulcro é lugar de mortos e não de vivos. E eles dizem uma coisa que parece racional, mas naquele momento, naquela circunstância, não tem nada de racional nisso aqui.
E eles dizem para ela da seguinte maneira: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Elas não conseguem perceber a emoção, querido, dos últimos dias, a circunstância dos últimos dias é grande demais. Eu fico olhando algumas pessoas que hoje estão dando testemunho, e a imprensa, a mídia gosta dessas coisas. Eu vejo pessoas saindo do hospital, ficaram internados X dias, e alguns fazem festa. Mesmo saindo numa cadeira de roda até a entrada do hospital, fazem festa. E tem lá cartazes, e tem cânticos, e tem palmas, e tem balões de ar, as bexigas, popularmente falando. E tem lá, enfim, tem lá todo. E às vezes a pessoa fala assim: olha, eu revivi, estou viva, porque para mim é uma nova vida, e eu começo a ter uma nova data de aniversário a partir de agora. Legal. Legal. Porque a emoção daquela pessoa, o sentimento daquela pessoa é o que valoriza realmente o comportamento dela. Não é o meu. Eu que estou fora. Eu que estou assistindo pela televisão. Não. Embora a minha experiência e o meu caminhar. Não. É o que ela passa. Porque assim, alguém vai lá, toma uma vacina. Também passei por isso ontem. Tira uma foto, grava um vídeo. E olha, glória a Deus, ou então bate palma, eu consegui, tal, não sei o que, é como se eu tivesse ganho uma medalha de ouro, não sei o que, enfim. A emoção de cada um, querido, é medido pela sua expectativa de alma, pelos seus sentimentos. E ninguém de fora pode avaliar, de fato, o conteúdo dessas emoções. E às vezes nós somos chamados a uma realidade. Ei, peraí, vem cá. Aqueles homens disseram simplesmente para aquelas mulheres: vocês estão no lugar errado, fazendo a coisa errada. Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo? Mas a ficha não caiu. Porque se a ficha tivesse caído, ela falou: é verdade, mas não, a ficha não caiu. E eles continuaram a falar. Presta atenção. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Para mim é importante. Nenhuma religião do mundo dá ênfase ao Cristo ressurreto, ao líder da sua religião, como sendo alguém que morreu e ressuscitou para garantir a vida daqueles que seguem a sua doutrina. Nenhuma. Não estou aqui para fazer, nesse momento não estou aqui para fazer apologia doutrinária. Mas ontem eu vi uma cena falando a autoridade daquela igreja, falando da importância do dia da Páscoa, enfim. Em algum momento ele falou: o Cristo está vivo. Usou essa expressão literalmente assim: o Cristo está vivo. Ele não falou do Filho de Deus, ele não falou do Cordeiro de Deus. Ele não falou que era necessário que ele morresse, fosse sepultado e depois ressuscitar. Ele falou: o Cristo está vivo e está entre nós. Ele está entre nós, está presente em todas as situações que vivemos. Aí começou a falar em algumas situações que estamos vivendo, de hospitais, de cemitérios, enfim. O Cristo está vivo, ele repetiu, está entre nós. Ele está falando isso e o auxiliar, um dos auxiliares, se aproxima dele, traz uma peça que eu não sei o nome agora, não me lembro, que tem um Cristo, tem uma cruz no alto e a figura de um homem, é um crucifixo. Eu olhei bem aquilo e falei: que coisa interessante. Ele está falando que o Cristo está vivo, mas está mostrando a figura de um homem crucificado, uma cruz cheia. Falei: o Cristo dele não é o meu Cristo. A cruz que o meu Cristo usou
está vazia. Aliás, aquela cruz nem existe mais, mas ela ficou vazia. O Cristo que ocupou aquela cruz, ele foi para o sepulcro, para a sepultura. A sepultura ficou cheia, assim como a cruz estava cheia. Ela ficou vazia, o sepulcro ficou cheio, mas ele ressuscitou e o sepulcro ficou vazio. A vida entrou naquele lugar de morte. Hoje eu não preciso mostrar a cruz. E se mostra a cruz, mostra uma cruz vazia. Como é que eu posso falar que o Cristo está vivo se mostro uma cruz com... Pense nisso. Onde está o seu Jesus? Onde está o seu Cristo? O enviado de Deus, o Cordeiro de Deus, que foi apresentado por João, o Batista, ou o batizador, como sendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele ouvis. É esse Cristo que, é esse Cordeiro de Deus que, é esse Jesus que disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É esse Jesus que disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário, os judeus entendiam essa figura plenamente, não era nada estranho para eles, para nenhum deles. É como falar para o brasileiro, assim como Pedro I disse: independência ou morte. Todo brasileiro sabe dessa história, com as suas variáveis, com as suas verdades e as suas mentiras. Mas todo judeu sabia que havia uma haste, uma serpente, e ele diz: assim como importa que o Filho do Homem seja levantado. E não poucas vezes ele disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitará. E em outros textos ele diz ainda, fala sobre a sua ascensão à glória do Pai. Ele falou várias vezes, não foi uma vez só, não foi uma conversa oculta para um grupo escolhido ali, separadinho, sabe? Alguns iniciados, não, ele falava assim, ó. Teve parte desse discurso que ele falou de morte e ressurreição, ele falou para os 12, preparando-os para. E a maior parte desse discurso ele falou para que todos ouvissem. Há um grande questionamento entre as pessoas sobre quem, afinal de contas, como é que ele pode morrer? Não, ele não vai morrer. Os discípulos não aceitavam a morte de Jesus. E aqueles dois homens ali no sepulcro falavam aquelas mulheres, questionavam aquelas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? O meu Jesus, agora há pouco te perguntei onde está o seu Jesus, onde está o seu Cristo. O meu Jesus hoje, vivo, está assentado à direita do Pai e intercede por nós, por mim e por você. Esse é o meu Jesus. E vai voltar. As promessas dele todas se cumpriram até hoje. Por que não há de se cumprir essa última parte? Que ele vai voltar e vai levar para si aqueles escolhidos, aquele que o Pai lhe deu. Porque ele diz lá em João 17, ele diz assim: Pai, nenhum dos que veio a mim, dos que vieram a mim, se perdeu. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Pai deu a ele. E ele diz que ele não abre mão. Ele não lança fora. Presta atenção. E ele diz mais. João 14. Ele diz: a casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu haveria de lhes dizer que, quando estiver tudo pronto, voltarei até vocês e levarei vocês para estar comigo para sempre. Lá quando ele participa daquela que foi a sua última bodas na terra, com os discípulos, a ceia, ele diz: nunca mais
eu vou beber isso aqui com vocês até que eu venha no reino do meu Pai. Ou seja, haverá uma manifestação do seu reino. E aí ele vai estabelecer o seu reino, onde esse processo de vida que nós conhecemos será transformado, será mudado. Mas ele disse para nós nos reunirmos em seu nome, e comermos do pão e bebermos do cálice, até que ele venha, trazendo sempre à memória o que ele fez por nós, o sangue do Cordeiro que foi derramado, o corpo do Cordeiro que foi vilipendiado, foi castigado, foi dilacerado por nós. Vai lá em Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida. Ele nos deu vida através da sua vida, ou melhor, através da sua morte, e nos garantiu a nossa vida e a nossa ressurreição pela ressurreição dele. Aquelas mulheres não sabiam, aquelas mulheres não tinham noção, como seus discípulos não tinham noção do que estava acontecendo. Aqueles homens estavam dizendo para aquelas mulheres: ele garantiu a vocês não somente vida no sentido pleno da expressão, mas a vida no sentido de estar com ele, porque ele ressuscitou, ele não está mais entre os mortos. Ele não está mais entre os mortos. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele não está aqui. Começo do verso 6. Ele não está aqui. Tem um acento aqui de exclamação. Ele não está aqui. Se fosse o Davi falando lá e não aqueles homens, eu falaria assim: ele não está aqui. Ele ressuscitou, está literalmente aqui, ó, ressuscitou, com ênfase, com ponto de exclamação. Aleluia. Viveu biologicamente, morreu, foi sepultado, ressuscitou e não está mais aqui. Onde ele está agora? Está entre os vivos, e vivos para sempre. E ele garante isto. Quando você estuda o apóstolo Paulo falando sobre isso, ele diz: a nossa esperança não está nesta vida. A nossa esperança está além desse tempo da nossa vida biológica. A nossa certeza é que vamos morar com ele, vamos estar com ele para sempre. E não é ficar lá dormindo, feito... Não. Teremos atividades, porque a palavra fala sobre essas atividades. Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus falou dessas atividades. Ele não está aqui, querido, guarda isso. Ele não está aqui. Ressuscitou. Aí eu me lembro do André, que desde ontem eu estou lembrando do André bastante. Tem um cântico que diz: porque ele vive, posso crer no amanhã. Não é assim, Andrezão? É isso? Porque ele vive, temor não há. Tenho medo do quê? Se eu passar dessa para outra, para o outro nível, para o outro plano, eu estarei com ele numa melhor. Você tem essa esperança? Ele foi o primeiro. Primícia dentre os mortos. Ele morreu, ressuscitou para nos dar vida, para garantir que nós passaremos pelo mesmo processo que ele. Chegará um tempo, chegará um momento, Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala sobre isso, chegará um momento em que, ao som da trombeta, os que morreram em Cristo, ou seja, morreram com fé no Cordeiro de Deus, ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos nesse dia, nesse tempo, estiverem ainda vivos na terra, serão transformados. Aleluia. Querido,
Nenhuma outra religião ensina isto. Dentro desse grande grupo chamado cristianismo, existe uma parte menor, um grupo menor, que ensina isto. Porque um grupo maior não ensina isto. Me perdoe quem não ensina isso. Não ensina a ressurreição e a vida eterna com ele. Não. Porque ele é o único mediador. Ensinam outras questões. Não. Ele foi para o céu com o Pai, está assentado à direita do Pai, está trabalhando para a preparação do tempo e espaço para nós estarmos com ele quando ele estabelecer o seu reino. Aleluia. Encerrando, ressuscitou. Lembre-se de que, lembrem-se, os homens estão falando para as duas mulheres, lembrem-se, vocês ouviram, lembre-se do que ele mesmo lhes disse quando estava com vocês lá na Galileia. O que foi que ele disse? Ele disse assim: é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Hoje é o terceiro dia. Hoje é o dia da ressurreição. Hoje é o dia da vida. Hoje é o dia da celebração. Hoje é o dia do reinício. Hoje é o dia da implantação do reino espiritual de Deus com os homens, de tal maneira que lembram-se. Talvez eu não esteja associando, é que a minha cabeça está num nível, a sua está no outro. Mas quando os pastores estavam lá no campo, viu o exército celestial, um coro de anjos cantando glória a Deus nas alturas, paz entre os homens de boa vontade. Eles ficaram perplexos também, e eles disseram: não tenham medo, porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Cristo, o Salvador. Ligou? Ligou os pontinhos? Ainda não? Mas é isso. Maria foi um vaso escolhido pelo Senhor, cujo útero serviu para o processo da encarnação. Ela recebeu no seu útero aquele que era espiritual, se tornou homem, se tornou carne e veio habitar entre nós. Ela acolheu pelo tempo certo da maternidade, do princípio da maternidade, do propósito da maternidade. Houve um momento em que ele nasceu, foi anunciado ao mundo. Assim como o útero de Maria, agora também o sepulcro, um lugar fechado, hermético, teve por 3 dias o corpo físico de Yeshua, de Jesus, do Cristo, dentro de si. E agora é anunciado ao mundo que ele não está mais aqui, saiu, ressuscitou. Mais uma vez, trazendo vida. Lá no passado, lá com o processo do nascimento, foi anunciado que o Salvador nasceu. Aqui, o Redentor está vivo. E ele mesmo diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Aleluia. Aleluia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue, seja crucificado, seja sepultado e ressuscite ao terceiro dia. Hoje é o terceiro dia, tempo de celebração, tempo de vida, tempo de ressurreição. E quando aqueles homens dizem isso para aquelas mulheres, diz o verso 8 e o último, ele diz assim: então se lembraram das palavras de Jesus. Que o Espírito do Senhor, querido, que o Espírito do Senhor, querida, que Ruach HaKodesh, traga a tua lembrança agora as promessas do Senhor. E haja alegria no teu coração. Haja uma certeza, uma convicção inabalável dentro do teu coração, da tua alma, do teu espírito, de tal maneira que nenhuma circunstância à tua volta,
nenhuma notícia que chegue até o teu ouvido, até a tua mente, até a tua alma, até o teu coração, possa abalar a tua fé naquele que é o Filho de Deus, que veio ao mundo para anunciar que Ele quer te dar salvação, quer te dar vida e vida completa, vida em abundância. Que nada, que situação alguma possa abalar a tua fé nele. Que você possa se lembrar das promessas que Ele tem a teu respeito. Promessas que foram escritas nesta palavra. Promessas que foram ditas pela boca dos profetas. Promessas que o próprio Espírito falou ao teu coração, à tua alma, ao teu espírito. Para que você não se deixe abalar pelas circunstâncias e pelas aparências. Que em tudo a alegria do Senhor invada o teu coração. Aquela alegria do Senhor que traz força, que traz renovo, que traz novidade para você, que traz visão, quando tudo está escuro, tudo está em trevas, tudo está nebuloso, quando ninguém está enxergando nada, quando ninguém está vendo saída, você diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, eu sei para onde eu vou, eu sei como vou, eu sei onde vou chegar. Para que você não precise falar como os próprios apóstolos falaram. Antes de serem apóstolos, eles eram os discípulos. Quem és tu? Quem és tu? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Hoje você sabe quem é. Hoje você sabe quem é Ele. Quem é o autor da vida. Quem é o forte conselheiro. Hoje você pode cantar. Hoje você pode entoar uma palavra ao nome dele. Hoje você pode dizer: bendito seja o nome do Senhor. Bendito o Senhor, seja o Senhor que nos deu a tua palavra, para que por ela possamos crer e sermos livres de uma série de situações adversas e possamos caminhar com pés firmes sobre a terra, sabendo que o Senhor é Deus e não há outro além de ti, e é um Deus que cuida de nós. O Senhor sabe a minha existência, sabe do meu ser, sabe até dos meus pensamentos, antes que eles sejam traduzidos em palavras, antes que eu faça qualquer coisa, o Senhor já está escrevendo a meu respeito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com essa palavra, querido. Busque trazer à memória aquilo que te traz esperança. Somente quando os homens falaram com elas e relembraram um pedacinho da promessa, que aqueles fatos mesmo complicados, antagônicos, aflitivos, que trazia dor, trazia tristeza, trazia lágrima, trazia desespero, angústia, mas elas lembraram: é verdade. Ele falou isso. Por isso ele não está aqui. Porque hoje é o terceiro dia. Hoje é o dia da ressurreição. Fica com esta palavra. Viva esse tempo na paz do Senhor. Essa palavra eu deveria ter dado para você às 6 da manhã. E não às 6 da tarde. Para que você tivesse um dia assim bem. Porque pode ser que você tenha passado um dia até um tanto quanto. Mas para Deus não existe 6 da manhã nem 6 da tarde. Não existe ontem e não existe amanhã. Para Deus é sempre hoje. É sempre o tempo presente. É sempre o tempo de você estar na presença dele, recebendo dele o bom e o melhor. Louvai ao Senhor comigo, diz o salmista. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Grande é a sua misericórdia. Que a bênção, que a paz, que a alegria do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, repouse sobre você através do seu Espírito e traga um renovo na tua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor sobre você. Paz do Senhor sobre a tua casa. Paz do Senhor sobre a tua família. Alegria do Senhor em tudo aquilo que você faz. Respostas de prazer, de alegria, de louvor, de adoração em tudo que você
estiver fazendo, e vai fazer amanhã, e vai fazer na semana. Shavuot. Semana abençoada. Aleluia. Glória a Deus. Fica na paz. Aleluia.